Oi, eu sou Marcelo José, mais um podcast automotiva. Dessa vez vamos falar sobre estética automotiva e o convidado não poderia ser melhor do que esse aqui, Diego. Belisário. Belisário. Diego Isso Belisário. aí. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Diego e eu tô aqui para tentar contribuir um pouco mais sobre estética automotiva nesse bate-papo aqui, podcast automotiva. O nosso primeiro podcast foi sobre o processo de eletrificação, né, nos automóveis. E aí, Diego, o meu convidado foi o André Ricardo Maranhão. E aí, uma das bolas que a gente levantou, a gente não vai ter mais o motor, aquele ronco, aquela coisa de lavar o motor. E um dos apelos do carro elétrico vai ser, até nas revisões, nos serviços, ter uma pegada mais sobre a estética automotiva, né? Eu acho que vai levantar mais essa bola, né? Assim, vai puxar mais dos centros automotivos, das concessionárias, ter essa visão melhor sobre a estética automotiva, desenvolvendo novos serviços, uma vez que os outros serviços naturais do carro elétrico, assim, da mudança do ciclo Otto para o carro elétrico, ele vai extinguir, né? A gente até falou, a gente não vai mais trocar óleo, trocar vela, trocar correia. Então, a gente vai ter que buscar um algo novo. E aí, quando veio a ideia de te chamar, porque você hoje é referência aqui no nosso estado, né? Assim, na região. Eu conheço porque quando eu fui colocar a estética automotiva na concessionária, a primeira loja que eu visitei, e vocês não apenas ofereceram os produtos, mas também abriram as portas para consultoria, né? Para indicar tendências. Sim. E aí, assim, sempre tem vocês como case aí do negócio. É legal. É importante pensar que, eu vou te ser sincero, que eu nunca tinha pensado por esse lado que você falou agora do podcast que você gravou. E realmente, todo mundo hoje que tem um carro legal, um carro bacana, ele quer se diferenciar por algo, uma customização. Quer mudar a roda, quer mudar o ronco, quer botar um chip de performance. E quando a gente está entrando agora nos carros elétricos, eu vivencio muito isso, meu carro é um carro híbrido, então já tem algumas coisas que eu não consigo mais fazer no carro. Correto. Então, eu não consigo mais mexer muito nessa questão de, melhorar muito performance, uma alteração aqui, uma alteração acolá. Mexer na roda ainda consegue uma coisinha ou outra, mas é mais estética. Uhum. Então, a estética realmente vai ser um diferencial. As pessoas que querem ter um carro chamativo, eles vão ter que partir para o carro brilhante. Só que isso também vai exigir da gente, como profissional, algumas adequações. Mexer num carro elétrico é diferente de mexer num carro a combustão. Isso aí. Não só dentro do cofre do motor, mas em todo o processo. Algumas tratativas que eram feitas antes no carro a combustão não devem ser feitas no carro elétrico. Entre elas, umas mais claras. Eu não posso molhar o motor. Não tem para que eu jogar uma água no motor. Uhum. Ele não vai pegar essa poeira toda, mas quem está acostumado a jogar aquela água no motor, é bem perigoso. E aquelas mangueirinhas laranjas, elas são bem... Isso. Elas são bem assustadoras. Isso. E elas têm uma razão para ser laranja, elas têm uma razão para assustar. O Uhum. choque é muito grande, o choque pode ser até fatal. Então, Uhum. Mexer no carro elétrico vai exigir um ajuste da gente, da estética. Mas bem legal pensar nesse negócio que... se você quer customizar seu carro, se você quer personalizar, se você quer chamar a atenção do seu carro, realmente você vai ter que partir para uma parte mais visual, a parte da estética. Isso aí. Acabamos puxando um pouco aí do nosso último podcast dos carros elétricos, mas aí eu vou te deixar bem à vontade aí para você se apresentar, contar um pouco da tua história, Claro. como tudo começou. Gente, eu sou Diego Belisário, tenho 37 anos e eu estou trabalhando com isso de estética desde 2006. Vou contar um pouco da minha história, que eu acho que ela anda junto com um pouco da história da estética automotiva, não só aqui no estado, mas acho que no Brasil como um todo. A gente vinha muito daquele viés de serviços mais baratos, de serviços mais simples, de coisas que a gente, como consumidor, desconfiava do prestador de serviço. Você ia num lava-jato, você ia num... Não tinha ainda o termo estética automotiva, mas ele se desempenhava como tal. E você fala assim, será que esse cara tá me enrolando? Será que isso é empurroterapia? Será que tudo isso que ele está falando é realmente verdade? E eu me questionava isso também. E aí surgiram oportunidades para explicar bem como a gente começou com tudo. Uma marca chamada Tribond, ela começou a trazer para o Brasil, em 2006, um vitrificador de pintura. Nome esse que não existia na época. Era apenas Glass Coating. Em 2006, eu lembro que a gente foi para a convenção. A gente tem uma outra empresa que é representante comercial da marca. Então, naquela época ainda tinha convenções. A fábrica pagava para a gente ir para lá, para passar todo o resultado do ano e fazer as exigências para o ano subsequente.
e foi apresentado esse projeto de produto para botar na pintura do carro e proteger ela por muito mais tempo. Isso não existia. O máximo que tinha era uma boa cera ou um selante ainda para durar 6 a 8 meses. Quando veio o vitrificador, ele veio com 3 anos de durabilidade. E a fábrica falou, olha, eu sei que a gente trabalha com um segmento de colas e adesivos, inclusive na mecânica é bem popular, mas o representante que quiser se especializar nessa nova área, a gente da fábrica vai ajudar. Então, eu tive a oportunidade, eu levantei a mão na época e falei assim, eu tenho interesse, eu gosto disso, o meu pai trabalha comigo, meu pai continua tocando as coisas normais e eu vou encabeçar por esse lado. Outras pessoas também se interessaram, a gente estabeleceu 2 bases fortes no Brasil, uma base em Curitiba e uma base em Recife. Nisso, a gente fez o plano piloto em Curitiba, que era o Taru, que era o representante de Curitiba, tinha muito mais articulação, então ele conseguiu desenvolver muito mais rápido o projeto. E eu fui para Curitiba para poder aprender um pouco sobre isso também, de como era feito lá. E eu vi já um mercado de lavagem, polimento um pouco diferente. As pessoas um pouco mais preciosistas em fazer algo de qualidade e não simplesmente entregar um serviço de qualquer jeito. E eu fui pesquisar a fundo, mas será que fora do Brasil também é assim? E, para minha surpresa, em 2006, 2007, até 2008, revestimento cerâmico, que é o nome atual popular, ou vitrificação, que foi o nome da época, não era popular fora do Brasil. A gente estava na vanguarda daquela tecnologia. Foi desenvolvido no Japão, estourou no Japão. Quando veio para o Ocidente, veio para o Brasil. É engraçado, porque quando você tem essa coisa do detalhe, ou do algo mais avançado, principalmente no mercado da gente, a gente já tem uma tendência a achar que veio de fora, né? Assim, sim. Mas aí, o legal é que realmente veio de fora, só que não veio do mesmo lugar. O que acontece? O produto de vitrificação, ele veio do Japão para o Brasil, a tecnologia da vitrificação. Só que no Japão, essa tecnologia ela não veio junto com as exigências que você precisaria fazer de detalhe, qualidade para entregar. E a gente errou muito no início de entregar um serviço de qualquer jeito, porque era o padrão que era feito no Brasil. Era a forma com que os profissionais do Brasil viam o trabalho. Então, quando você ia contratar um profissional, ele ia entregar aquela qualidade. E aí, foi nesse momento que a gente falou assim, não, tem alguma coisa fora do Brasil que vai suprir isso, que a gente vai ter que ir atrás. E aí a gente foi, mercado europeu, mercado americano, o nível de detalhamento, tanto que o nome de detalhamento no Brasil, ele vem da tradução do detailing, que é o nome em inglês desse cuidado maior com o carro. Lá tem a lavagem só, que chama de wash, que é basicamente aquela lavagem de posto de gasolina com aqueles rolos de microfibra. Bem melhor do que os que tinha no Brasil, mas ainda assim algo bem... com bastante chance de riscar o carro. Tem a hand wash, que seria aquela lavagem mais artesanal, hand de mão, lavagem mais artesanal, uma lavagem mais cuidadosa. E tem a detailed wash, ou a detail wash, que é aquela lavagem mais meticulosa, onde você vai com um pincelzinho no cantinho. Então a gente começou a entender que, poxa, eu preciso realmente limpar bem o carro para poder o revestimento ancorar da forma correta. O mesmo vale para um processo de polimento. Antigamente a gente fazia, inclusive a gente fez algumas vezes no início, apenas uma massa de polir, um líquido ilustrador, limpar e aplicar o revestimento cerâmico. E o resultado não ficava bom. 2006, 2000, não ficava bom. E aí a gente foi correndo atrás e a gente viu que, enquanto no Brasil, realmente, o mercado de polimento era massa de polir e líquido ilustrador, fora do Brasil, a mesma marca que no Brasil tinha 2 produtos apenas, fora do Brasil ela tinha, sei lá, uma dezena de produtos. 7, 8, 10, 12 produtos diferentes. Ué, e boina? Boina era mais legal. Boina no Brasil era só 3 tipos de boina. A boina de lã branca, a boina de lã amarela e a espuma casca de ovo preta. Era isso. Aí quando você ia para fora do Brasil, ele tinha a boina de lã branca, a boina de lã amarela, uma boina de lã preta. Essa eu nunca trabalhei a fundo com ela, só peguei uma vez para testar. E ele tinha de espuma mais ou menos uns 8 a 10 tipos de boina. Eu falava, por que tanta boina colorida? Que arco-íris todo é esse? E aí você vai pesquisando. E aí eu tive a grande sacada de entrar em fóruns. Acho que eu bebi muita informação de fóruns americanos e fóruns britânicos. Não tinha um inglês tão bom na época, mas já tinha aquele Google Tradutor, então você conseguia, na forma mais lenta, se comunicar com as pessoas. E, poxa, comecei a falar e a gente tinha uma carta na manga. E isso foi a grande coisa legal. No Brasil, eu não tinha informação de detailing, de como lavar, de como polir bem feito. Mas eu tinha, e eu estava dentro da fábrica,
que estava com a maior nova tendência do mercado, que era o vitrificador. Então, eu tinha informação técnica, eu tinha informação de fábrica, eu tinha informação química, e a gente trocava as informações. Então, eu conseguia aprender muito com eles, porque eu conseguia passar para eles informação que para eles era de valor. Porque quando você ia para os Estados Unidos, quando você ia para a Inglaterra, eles não tinham ainda os produtos. Não tinha nada. Os caras falavam assim, não, Diego, não dura 3 anos o produto. Eu falei, cara, dura. Vamos fazer um teste aqui mais afinco, pegar um produto que você julga durar 6 meses, bota do lado desse aqui que dura 3 anos, e vamos fazer um teste mais afinco para poder tentar acelerar o tempo, acelerar o desgaste. E aí fazia o teste, pô, tá dando diferença mesmo. Aí o cara olhava, o cara acreditava em mim, porque quem fazia o teste era eu. Uhum. Porque o produto, eu conseguia importar o produto, mas eu não conseguia mandar esse produto para lá, porque o produto nem normativa tinha. Você tocou num ponto interessante aí, Diego. Quando a gente oferece esse serviço, a gente fala, tem 3 anos de durabilidade. Isso. E aí, você com a visão da indústria, que tem esses testes de bancada, eu acho que conseguiu bem passar isso no campo, mostrando de fato essa durabilidade e o que precisaria fazer para manter, né? Como é que é esse processo de ensaio, de testes, assim, para provocar esse envelhecimento? Como é que acontecia? Na verdade, nem tudo são flores. Uhum. A própria indústria, ela começou falando 3 anos de garantia. Sei. E com 6 meses ela tomou um processo. Porque garantia, ela exime o cliente de ter um bom cuidado, o cuidado padrão. Existem ferramentas, vou chamar de reatores, eu não sei se a palavra certa é essa, no qual você coloca a peça aplicada dentro dele e ele expõe ela a uma situação adversa que cada 1 minuto ou cada 10 minutos dentro dela corresponde a 1 ano fora. Então, são feitos nessa base. Teste de bancada. Teste de bancada. Não tem como fazer testes mais reais para produzir um produto. Eles fazem teste de bancada, desenvolvem um protótipo do produto e aí eles colocam numa amostragem real. O que eu fazia, que não era o que a fábrica fazia, ela fazia com outra normativa lá, mas o que eu fazia? Eu expunha o carro a lavagens regulares em tempos mais frequentes. Ou a peça. Como dar um exemplo. Eu pegava um shampoo de pH ácido, um shampoo de pH neutro e um shampoo de pH alcalino. E eu começava. A peça está aqui desenvolvida, eu esquentava a peça no sol, colocava a peça no sol, voltava ela para dentro do estabelecimento, lavava ela com shampoo, enxaguava. Lavava ela com outro shampoo, enxaguava. Lavava com o terceiro, enxaguava e jogava água para fazer os testes de hidrorrepelência. Que é o que vai ser bem exposto isso em campo, né? Assim, sim. É um ponto que vai ser feita a vitrificação, mas tem uma série de cuidados que você tem que manter, assim, como todo processo de garantia. Sim. E aí eu acho que o que você fez foi bem interessante, assim, porque se você muda de locais de lavagem, vai ter shampoo com concentração diferente, com pH diferente. Vai ter shampoo de tudo quanto é jeito. E a maior relevância que eu tive nesses meus testes foi em relação ao tempo de cura. Quando eu tinha um tempo de cura ideal sendo respeitado, os resultados eram em um padrão. Quando eu tinha o tempo de cura menor do que o esperado, o resultado era muito pior. Qual é o tempo padrão hoje de tempo de cura? Depende da fábrica. Isso que é o legal. A gente deu um curso agora, esse final de semana, sobre polimento, e aí nesse curso a gente fala sobre vitrificação. E o aluno, mas quanto tempo eu coloco o produto e quanto tempo tem que tirar? A resposta mais inteligente é depende. Mas depois que eu tirar, em quanto tempo eu tenho que colocar a segunda camada? A resposta mais inteligente ainda é depende. Então, depende é uma resposta meio furtiva, mas ela é a resposta inteligente quando você entende que cada produto tem um guideline, cada produto tem uma forma de trabalhar. Vão haver produtos que eu aplico o produto, removo de imediato até 30 segundos e eu tenho que esperar 4 horas para entregar o carro para o cliente. Isso aí chama de set time. Set time é que eu posso sair com o carro na chuva? Posso. Set time é que eu posso sair com o carro no pó? Posso. Porém, set time ainda não é a cura ideal. Aí vai ter a cura total. A cura total desse produto de 4 horas são 12 horas. Entendi. Então, esse produto, da hora que eu apliquei o revestimento, se ele passar 12 horas curando, eu tenho a melhor cura dele para sair no normal, para sair na chuva e para ser lavado depois de uma semana. Isso aí é algo bem interessante, assim, para você que trabalha nesse nível de detalhamento,
e aí consegue controlar bem tua produção, Sim. Eu acho que talvez seja mais fácil convencer o vendedor, o entregador, que ele tem que passar por esse tempo de cura. Quando você trabalha numa produção mais acelerada, é bem difícil você convencer todo mundo que o cliente optou pela compra da vitrificação e ele tem que esperar, sei lá, 24 horas, 48 horas para ter o Concordo. Um outro ponto que eu também queria levantar a bola aqui é o seguinte, Diego. Um ponto que eu sempre bato, assim, treinamento, né? Eu vejo hoje uma certa dificuldade da gente encontrar pessoas para colocar dentro do negócio que tenha esse nível de experimentação, de ler a ficha técnica do produto, de entrar em fóruns, de trocar ideias, de tentar trazer algo melhor para dentro do negócio. Como é que você enxerga isso e o que é que a gente tem que fazer para melhorar? Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar no que a gente pode melhorar, né? Eu vou juntar as duas informações numa resposta só. Acho que é legal pensar da seguinte forma. Quando eu vendo para o cliente uma proteção, eu estou entendendo que eu vou fazer o meu melhor trabalho. Se eu estou entendendo que eu vou fazer o meu melhor trabalho, eu entendo que o cliente está valorizando o meu melhor trabalho. Eu acho que o meu serviço não é o serviço mais barato da região. Então, se ele está escolhendo fazer com a gente, é porque ele quer um melhor serviço. E para que o meu serviço valha o valor que é cobrado por ele, precisa curar. Mas não acha que o cliente chega lá e fala assim, não, deixa curar aí quanto tempo for necessário. Uhum. Não. A gente tem muito cliente que acha que pode apertar, que vai pegar o carro antes, que pegar um dia de Uber a mais ou a menos vai ser diferente para ele. E aí, às vezes eu falo, gente, eu estou sendo respeitoso com o meu trabalho e com o seu dinheiro. Porque eu não estou aqui para fazer mal feito. E por mais que eu faça bem feito, se não curar, talvez fique mal feito. Isso. Eu tenho que ser respeitoso com o seu dinheiro, porque você gastou uma grana com isso. Já imaginou você comprar um negócio estragado? Não é legal. E imagina que você está estragando algo porque você quer. Porque você não quer pegar Uber mais um dia, às vezes. Ou porque você quer chegar naquela festa com um carro bacana. Às vezes são detalhes que o cliente não vê. Quanto à especialização, eu acho que é um mercado que ele tem um grande problema, que é o berço. O berço da estética é o Lava Jato. E eu não sei se você já percebeu, mas muita gente fala que Lava Jato é o lugar onde tem mais gente humilde, mais gente que não tem o que fazer, vira Lava Jato. O que eu mais vejo é isso. O menino fala assim, não, eu não tenho o que fazer, vou abrir um Lava Jato. E tudo bem. Poderia abrir um Lava Jato, poderia abrir um serviço de moça, poderia abrir qualquer outro tipo de serviço braçal. Só que a gente está tentando buscar a mão de obra dentro do mercado das pessoas que estão começando, meninos novos de, 16, 17, 18 anos, estão começando na sua vida profissional e eles, eu costumo falar, é um termo até estranho, mas eles vieram de fracassos consequentes. Poucos escolheram, tipo, não, eu quero lavar carro, minha paixão é lavar carro. Uhum. Quando você acha esse cara é bom para o seu negócio. Ah, não, eu tentei ser mecânico, não consegui. Eu tentei fazer serviço de pintura de parede, não consegui. Eu tentei fazer serviço de pedreiro, não consegui. Ah, vou virar Lava Jato aqui, vou trabalhar aqui no Lava Jato do meu tio ou do vizinho da rua. Esse menino, talvez a paixão dele seja a mecânica. Então, por mais que você tente motivar ele no Lava Jato, ele pode até se reencontrar no Lava Jato, é muito difícil você trabalhar esse cara. Então, é bem difícil. Eu acho que bom profissional hoje no segmento se forma e normalmente ele não vem do segmento. Eu não acho um cara que, ele era lavador e aí eu vou chamar ele e ele vai virar um bom lavador, um melhor polidor com a formação. Eu acho que às vezes, eu falo muito com empresário, eu falo muito com pessoas que querem montar equipe. E eu falo, cara, você precisa de pessoas de confiança. Porque o trabalho em si não é um trabalho muito técnico de início. Para ele começar a lhe ser útil, ele não precisa de muita técnica. Ele vai conseguir fazer alguma coisa, ele vai conseguir lavar um carro, ele vai conseguir lhe ajudar no serviço. A gente pode falar de outras partes, como descontaminação de pintura, a parte de interior. Ele vai conseguir fazer alguma coisa com a instrução básica. Uhum. Mas você precisa ser uma pessoa que confia e que gosta. Eu acho que o ponto de gostar é o ponto mais importante. Ninguém fica confortável em fazer o que não quer ou que não gosta.
Mas você faz muitas vezes pela necessidade de, sei lá, de levar comida para casa, pagar o aluguel e tal. Então, a gente por muitas vezes pega essa pessoa achando que essa pessoa vai evoluir. Mas ela não quer evoluir. Ela só quer levar o dinheiro para casa para comprar o leite, para comprar o pão, para comprar a carne. E para ele é isso. Ele queria evoluir, naquele exemplo que eu dei, se ele fosse mecânico. Aí ele queria ser auxiliar de mecânico, queria ser um mecânico técnico, queria ser um chefe de oficina. Ou, sei lá, o cara mexe com construção civil, começa a bater no cimento, mas daqui a pouco ele tá lá fazendo acabamento, aí ele, pô, cara, minha paixão é a elétrica, cara. Eu vejo lá o eletricista trabalhar, eu acho top. Mas não, o cara tinha esses sonhos muitas vezes e cai no Lava Jato. Eu acho que hoje, cada vez mais, com a evolução no mercado, a gente começa a ter novos profissionais, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, almejando trabalhar com estética, com lavagem. Mas se a gente quer buscar um profissional com 30, 32 anos, 28 anos, eu acho que o sonho dele era outra coisa. Porque há 28, 30... Não, vamos lá, há 20 anos atrás, o que era o nosso mercado? Não tinha estética. 2004. Como é que a paixão dele vai ser essa? Como é que a paixão do cara vai ser sobre algo que ele não viveu? Eu costumo falar que a gente faz carros novos, carros modernos, carros antigos. E os carros antigos são sazonais. O que é sazonal? Ele vai ter 17 a 25 anos. E daqui a 10 anos, o carro antigo, o carro clássico, vai ter de 17 a 25 anos. Porque foi o carro que motivou aquela geração, que é o teu cliente, em algum momento. Na nossa atual agora é o quê? O Gol GTI, aí tu pega o Escort, XR3, você pega os carros que viveram os anos 80 para 90. Você não vê a pessoa assim, cair o queixo porque viu um Honda Civic SI, que é um carro super legal. Mas você não vê o cara cair o queixo. Ah, não, tá um Honda Civic SI. Ou um Maré Turbo. O Maré Turbo vai ter até mais um invólucro, um folclore em cima dele. Mas se eu parar lá para fazer o serviço num Gol GTI 86, 88, as mídias sociais disparam, todo mundo comenta, sonho. Isso foi outro mercado que despontou muito, assim, esse trabalho de recuperação dos carros antigos, né? Carro pegou muito valor, né? E o carro antigo disparou. Acho que tem uma Saveiro, 2002, uma Saveiro Summer. A gente comprou ela por um valor, já ofereceram praticamente o dobro. Um pouquinho menos, assim, R$2.000 a menos que o dobro do que o valor do carro, em menos de 2 anos. Eu acho que o grande detalhe que teve na indústria de carros novos, de reduzir a oferta de carros por uma questão lá de fornecimento de peças e tudo mais, inflacionou muito os carros e despertou uma paixão antiga. Vamos dar um exemplo. Você é um empresário bem-sucedido que tinha uma paixão em ter o Golf GTI, o Gol GTI ou um Golf VR6, carros bem exclusivos e carros antigos. Aí você fala assim, não é o momento. Quem sabe daqui a 2 anos, 3 anos, vou estar mais calmo e compraria esse carro. Beleza, passou. Tivemos uma pandemia onde o binário era vou viver ou vou morrer. Se eu vou... as pessoas entraram e eu entrei junto, acho que todo mundo entrou e quem entrou tá certo, quem não entrou também tá certo. Mas, poxa, será que eu vou poder estar aqui daqui a 5 anos para realizar meu sonho? Que eu tenho condição de realizar hoje. E eu não estou realizando ele hoje porque eu pensei em realizar daqui a 5 anos. Vou comprar o carro. Então, o cara tinha grana e foi lá e comprou o carro. Nisso aí, foi o primeiro mercado de carro que inflacionou. Puxou preço antes dos novos. Aí é interessante. Nessa mudança do mercado e nessa coisa do gatilho do sonho, né? Que eu tenho que realizar agora, porque se amanhã talvez eu não esteja aqui. Isso. Você acha que isso foi um momento oportuno para alguns serviços de estética automotiva com ticket médio maiores vir à tona, por exemplo? Hoje eu já vejo um movimento dentro dos concessionários de vitrificação de pintura. Assim, para mim, aumentou muito. Aí o consumidor vem e diz assim, não, faz a vitrificação porque não arranha. É exagero. Aí assim, eu disse, não, para não arranhar tem que botar o PPF, né? Sim. Assim,
Mas você já vê que a linguagem já está bem mais popular para a gente, assim, que é o grande mercado, né? Desse tipo de negócio. Hoje você tem os carros antigos do camarada que procurou realizar o sonho dele e tem as super máquinas, né? Certo. O que é que gira mais dentro do teu negócio? Como é que você faz essa análise de ticket médio? A gente está só entre A e B, porque assim, o que mais gira é o carro normal. E eu vou te falar por quê. Porque hoje, aí sendo bem seletivo ao atual momento, o nosso cliente não consegue trocar de carro tão fácil. Ele não vê um carro tão bom quanto era o dele, porque os carros foram simplificados em alguma parte, e ele não consegue comprar o carro tão bom quanto era o dele, e não tem a grana para pagar um carro no nível do carro dele. Isso aí, o mercado brasileiro, eu acho que é um dos mercados que mais envelhece carro hoje. Assim, a frota, pra gente, é bom da reparação automotiva. Sim. Começa a vir uma outra cesta básica, né, de produtos. E eu acho que ele traz muito também esse conceito da estética, né? Sim. Automotiva. E chegando no ponto que você perguntou, na dividida, eu acho que hoje os supercarros traçam mais serviço. Porém, eles querem a qualidade e não querem a durabilidade. Eles não precisam de durabilidade, porque aquele supercarro dele ali não vai rodar muito tempo na mão dele. Com 6 meses, 1 ano, ele vai vender o carro. O cliente, mas ele tem provavelmente um capital maior no bolso, então ele consegue pagar por um acabamento melhor. Então, e esse consumidor que pega essa super máquina, que é a segunda venda, né? Ele vem com a cabeça de customização maior, você percebe isso? Não, dependendo do valor do carro, um carro usado desse perfil, o cara compra como se fosse um carro zero. Porque, gente, é difícil esses supercarros terem 0 quilômetro no Brasil. Eles vão trocando de mão. Então, hoje você tem uma Ferrari e você vai passar 6, 8 meses com ela, você vai vender ela, vai comprar outra Ferrari. Essa outra Ferrari que você comprou já não era zero. Não era zero. Mas ela é tão pouco rodada que para você pega como se fosse um carro zero. E vai cuidar tudo como se fosse um carro zero. Então, basicamente, são sempre, para os clientes de supercarros, o seu novo carro é sempre o seu novo xodó e faz do pé, faz completo. Qual foi o serviço mais caro assim, que tu vendeu lá na Carcode? Porque os nossos serviços são muito tabelados. O que eu vou te achar é composições. Composições é o quê? É um serviço que fez pintura, fez PPF, fez pintura, que eu falo, é revestimento cerâmico na pintura, revestimento cerâmico no interior, PPF. Acho que hoje o serviço mais caro que a gente fez foi R$29 mil. 29 mil. Mas é um serviço que tinha bastante PPF. PPF puxa o valor bastante. Eu falo que o ticket médio da gente hoje gira em torno de 4,5 a 5,5. Só com estética automotiva e na composição desse serviço? Estética automotiva, película em filme, interna, estética automotiva como um todo. Assim, para eu atingir o ticket de 4.500, 5 mil reais, por exemplo, eu não preciso de PPF. Só em serviço de estética. PPF, ele está me jogando esse preço de 12 a 25, 28, 30 mil. O PPF também é um material caro para a gente adquirir, né? Sim. O PPF é um material que está, inclusive, num momento de inflexão muito importante. Porque chegaram várias marcas de PPF mais baratinhas e a gente, como aplicador, a gente quer entregar a melhor qualidade com o menor custo. E a gente vai testar os produtos. Só que eles não entregam o mesmo padrão de qualidade. Então, o PPF hoje tem um descolamento de preço. Tem PPF completo no carro de 15 mil reais. Tem PPF completo no carro de 30 mil reais. É o dobro do preço. Então, só que o material acompanha. Quais são as principais falhas, Diego, que você vê em campo aí essa divergência do PPF? Eu acho que o custo de aplicação é até bem parametrizado. Eu acho que todo mundo sabe o custo da mão de obra muito bem encaixado. É material. Tem material de 3 mil reais, custo por carro. Tem material de 13 mil reais, custo por carro. Então, no material de 3 mil reais custo por carro, quando eu anexo a mão de obra, eu consigo fechar todo esse processo por uns 13, 14, 15 mil reais. Quando eu pego um material de 13 mil reais o custo por carro, quando eu for anexar a mão de obra e a gente tem que botar o preço do retalho, da perda, o preço da perda dele já é muito grande também. Então, é proporcional. Aí ele vai para esse 25, 28, 30. 30 mil reais é um serviço que pega mais de uma bobina. Bobina é o filme como ele vem. Ele vem com 15,
metros lineares por 52. Exatamente. 1,52 m de largura, o que dá 23 metros quadrados, que é a forma que a gente mede. A gente mede o carro em metro quadrado. Eu sei que é mais comum medir em metro linear, é mais fácil medir em metro linear, mas a gente prefere medir em metro quadrado, por quê? Porque a gente vende para o cliente a aplicação de PPF do valor de metro quadrado do carro pelo valor do PPF. Entendi. Então, vamos supor, eu vou cobrar R$1.000 o metro quadrado. Se o carro do cliente tem 23 metros quadrados, R$23.000. Eu vou cobrar R$1.000 o metro quadrado. Se o carro do cliente tem 30 metros quadrados, vai gastar R$30.000. Você tocou num ponto aí, assim, com a chegada do PPF e a popularização, esse boom de marcas, né? Sim. Na estética automotiva, eu lembro que no passado tinha uma marca bem específica, acho que era 3M, né? Sim. E depois veio um monte de outras marcas, inclusive nacionais, né? Uhum. E tem um trabalho de divulgação e publicidade muito bom. Como é que essas marcas hoje estão se posicionando? Eu vejo que elas estão se posicionando muito bem no Brasil e nessa região aqui da gente, América Latina, né? Está se posicionando muito bem. Você vê esse despontar delas, assim, como algo que ajuda a fomentar novos negócios e popularizar. Como é que você enxerga esse? Eu gostaria que houvesse mais marcas empenhadas nesse trabalho. Eu acho que tem algumas marcas que são realmente, hoje, o braço do mercado. O mercado hoje está do tamanho que está, porque essas marcas trabalharam para isso. E tem várias marcas que hoje só andaram no rabo da gata, como a gente fala. Pegaram o bonde andando e foram junto. Eu acho que a gente é resultado do investimento da indústria, mas eu acho que poucas indústrias estão realmente focadas em investir em divulgação. Para pensar, a gente está falando sobre estética automotiva, as pessoas daqui veem sobre estética automotiva, talvez conheçam. Chega em casa, fala com a senhora, sua esposa, vou falar com a minha mãe, com a minha esposa. O que é estética automotiva? Você não sabe ainda. A gente que está dentro do mercado, acha que é algo super popularizado. E não é. Vamos pegar o contraponto, eu gosto muito de fazer isso. Chegue para uma pessoa de maior idade, uma pessoa de maior idade não, de 40 anos para frente, que não está envolvida no mercado automotivo, e pergunta para ela, olha, você sabe o que é estética automotiva? A gente acha que, sei lá, 80% vai responder que sabe, ou que vai rastejar ali para responder. Eu acho que o cálculo nos meus testes é o inverso. 20% tem firmeza para falar, 80% embromam para responder. É estética, né, de carro. Ele basicamente releu o que eu perguntei para ele. Não consegue pontuar algo que você olhe para ele e fale assim, ele pode até não saber muita coisa, mas ele tem uma básica que é. E o contraponto pergunta para essa mesma pessoa sobre o que é mecânica de carro. Qual o trabalho que uma oficina mecânica faz? A pessoa sabe responder na ponta da língua. Então, assim, quando a gente virar para uma pessoa que é completamente fora do mercado, assim, e perguntar para ela qual é o trabalho que uma estética automotiva faz no carro, e ela souber responder, aí a gente chegou num momento de que realmente a estética automotiva está realmente popular. Então, quando alguém me pergunta, Diego, a estética automotiva tem muito a crescer ainda? Tem. Mas já cresceu muito, mas falta muito ainda. Tem muito a crescer. E a gente depende muito das indústrias que ganham a grana com isso, investirem um pouco mais em marketing. Como outras indústrias investem. Investem em marketing para fazer popularização do segmento e fazer com que as pessoas, público final, aquela pessoa que é dona do carro, que às vezes quer cuidar do próprio carro, assim, a gente separa o mercado em dois grandes pontos, dois grandes personas. O profissional, é aquela pessoa que faz os serviços para os outros, e o entusiasta, é aquela pessoa que faz o serviço no próprio carro. E o profissional fica perturbando assim, não, a indústria só faz publicidade para entusiasta. Ou seja, eu vou parar de ter cliente que vai contratar o serviço comigo e esse cara vai fazer o serviço por conta no carro dele. Certo? Quanto mais entusiasta tiver, melhor. Por que digo? Porque nem todo mundo vai ter à disposição. Nem todo mundo vai ter à disposição. Então, uma hora o cara vai lá, ele começa a tomar gosto do negócio, começa a fazer no carro dele e fala, eu não consigo fazer isso. E agora que eu sei o que é isso está me incomodando.
E eu vou ter que buscar um profissional para resolver esse problema para mim. E esse cara que já sabe qual é o problema, já sabe que ele não resolve, já sabe que precisa de um profissional qualificado específico para resolver aquilo, ele vai valorizar mais a mão de obra do profissional do que aquela pessoa que vira para você e fala assim, não, passa uma listinha aí que resolve. E você vê que o defeito não é bem passar uma listinha que resolve, é muito mais complexo do que isso. Então, para mim, quanto mais entusiasta tiver no mercado, a gente tem 2 operações na CarCoach, que uma é a loja, outra é o serviço. Eu estou agora falando apenas como CarCoach serviço, porque como CarCoach em loja, pô, é óbvio que quanto mais entusiasta tiver, melhor. Mas como CarCoach serviço, que eu perderia clientes para o entusiasta, não. Quanto mais entusiasta tiver, melhor. Vou dar outro exemplo. Estamos aqui numa mesa tomando uma cervejinha com um grupo de amigos de longa data. Se ninguém faz estética automotiva, aquele assunto vai cair na mesa? Não. Vai ter outros assuntos e segue o jogo. Se uma pessoa está aficionada por aquilo ali, é um entusiasta nato, ele, em um momento de deboche, ou num momento de brincadeira, ou num momento de troca de informação, ele vai falar sobre o assunto, não vai? Vai. E vai mostrar para os amigos, poxa, teu carro tem isso, pô, teu carro tem aquilo, meu carro não tem, pô. Aí eu te pergunto, aquele amigo dele ali, ele é entusiasta? Não. Mas ele pode ter sido picado pelo mosquitinho do cuidado com o carro. E se ele foi picado por esse mosquitinho, ele vai procurar o quê? Um profissional. Então, quanto mais gente tiver no mercado falando sobre o mercado, que é o quê? Profissionais, entusiastas, melhor. É melhor para a gente como mercado, né? O mix hoje da tua loja, Diego, você conceitua, é um entusiasta ou é o dono da estética automotiva, do Lava Jato? Como é que você... Esse cálculo tem mudado cada vez mais. Tem mudado. A gente tem um levantamento lá e tá uma montanha-russa. Tem mês que eu tenho mais de um, tem mês que eu tenho mais de outro. Mas se eu pegar por amostragem, a maior passagem na loja é de entusiasta, hoje. Entendi. Porém, o maior faturamento da loja é para profissional. Por que eu falo isso? O profissional não vai mais na loja. Ele entra no nosso site, já sabe o que precisa, faz o pedido e recebe. Profissional tem o WhatsApp dos vendedores direto. Então, logo cedo de manhã, ele vai lá, manda o pedido dele, o vendedor dele já vai separar o pedido naquele mesmo dia, o motoboy sai de manhã para entregar. Então, é uma praticidade. O entusiasta, não. Ele ainda não conhece bem todo o processo e ele gosta de ir à loja para ver as coisas. A gente fala que a CarCoach é a loja mais sortida da região. Por quê? Porque a gente tem de vários produtos, de várias marcas. Você olha para a estante, é toda colorida, porque tem produtos de várias marcas. E o entusiasta, ele quer ver essas novidades. Ele quer ler o rótulo, virar atrás, ver como é que usa, e ele vai comparar o rótulo de um com o rótulo do outro, a instrução de uso de um com a instrução de uso de outra marca, e fala assim, esse aqui é melhor para fazer, vou levar esse. Às vezes ele foi para lá decidido em comprar um produto. E aí a gente faz o quê? Todos os produtos daquela categoria estão um ao lado do outro. Então ele vai ver, não, vou comprar um hidratante de couro, marca tal. Pegou o produto. Aí olhou para o lado, pelo mesmo preço, tinha um da marca, outra marca lá. Ele pega, vai abrir, vai sentir o cheiro, vai passar no dedo, vai poder sentir. Você falou aí do cheiro. Eu recebi uma visita do pessoal da indústria e ofereceram para mim um pneu, limpa pneus, né? Que ele tem o aroma de café. Aí o rapaz até falou, isso aí evita que o cachorro chegue e faça xixi na roda e no ramo da estética automotiva, essa coisa do cheiro, ele é muito evidente, assim, né? Assim, você vê muita gente, muita indústria, você tem essa percepção que puxa para isso aqui é o... De 2020 para cá, sim. Antes de 2020, o pessoal só queria tapar buraco. Tem uma necessidade, cria um produto. O rótulo não era bonito, a apresentação como um todo não era tão bonita, alguns produtos nem cor tinha, era tudo transparente ou tudo na cor da química mesmo. E eu tô falando de indústrias boas, tá? Que faziam produtos. Eu costumo falar que eu tinha um produto que era hidratante de couro, que ele era cremoso, ele era um pouquinho amarronzado, mas quando você abria, que você sentia o cheiro dele, era o cheiro de chulé. Como é que você vai passar no seu carro um produto para hidratar o couro, top, que vai deixar um cheiro de chulé no seu carro?
Uhum. Mas não fica para sempre. Tá, mas imagina agora eu como profissional, limpei o seu carro todo, tava sujo, limpei ele todo, passei o produto, está com cheiro de chulé e eu vou te entregar, você vai entrar no carro limpo, sentindo o cheiro de chulé. Então, essa indústria já mudou, botou o cheirinho lá por cima para poder disfarçar, porque ela fala que o óleo de mocotó que eu tenho que usar para fazer, aí vai todo o embasamento técnico dele lá, ele tem esse cheiro mais forte. E de 2020 para cá a gente notou que o pessoal gourmetizou, no bom sentido, de ter uma embalagem mais bonita, com as informações mais bem descritas, a cor do produto meio que mais viva. Eu lembro que eu tinha um produto que era para limpar carro, lá, cantinho de carro, e ele era meio amarelo, meio fluorescente. E dependendo de como eu enxaguasse ele pintava. Teve uma época que lançaram shampoos coloridos. Sim, eu ia falar nisso aí. O shampoo colorido, cara, é maravilhosa a ideia. O problema é a mão depois. Porque suja, é tinta. Eu não vou falar que é o shampoo mais xadrez, que é aquela tinta de... Mas que é quase isso. Não, quimicamente falando, pode até ser bem diferente. Mas é o shampoo que tem a cor, pô, é legal, é divertido. Mas o tanto de carro branco que ficou manchado de amarelo, de rosa e de azul não tá no gibi. Porque quando ele seca na frestinha, dá um trabalho de tirar. Mas consegue tudo. Tudo se consegue. O problema é o profissional que muitas vezes nem percebe que deixou o gatinho lá no carro. E aí sai. Começaram a soltar mais aquele shampoo lá com aquela espuma, né? Assim, que virou brincadeira também, assim, fonte de divulgação, né? A espuma tem um caráter, para quem não sabe, essa espuma que chama de Snow Foam. Você joga a espuma no carro todo e ele fica, tipo, parecendo que nevou. Simplesmente nevou no Recife. Ela tem uma função técnica. Pouca gente usa ela na função técnica, mas ela tem uma função técnica. A função técnica dela se passa por vários caminhos. Primeiro, você tem que ter uma cremosidade específica para você soltar a sujeira por meio de solubilização dela e, ao mesmo tempo, ela tem que ser, então, meio molhada e, ao mesmo tempo, ela tem que ser meio espumada para que essa água, esse creme molhado, fique em contato com a sujeira por mais tempo para dar tempo de solubilizar. Aí o cara vai lá, pega uma bomba de ar e floca o carro todo. Aquela flocada, ela não tem a espuma cremosa, ela é uma espuma baseada em ar. Então ela não tem essa possibilidade de solubilizar a sujeira. Ela serve para eu jogar um sabão no carro, um shampoo de carro automotivo no carro e esfregar ele. Top. Mas o efeito de jogar no carro todo, esperar 3 minutos. Diego, eu tô lavando ao céu aberto. Eu posso fazer isso? Não. Se você não tiver um shampoo apropriado, você não pode, porque quando você dá o banho de espuma no carro, você vai deixar ele, eles chamam em inglês de dwell, seria dissolver a sujeira por 2 a 3 minutos. Não é na hora. O princípio de Sinner fala muito disso. São 4 propriedades. Eu tenho a ação química, que é o produto, a ação temporal, que é justamente o tempo, a ação térmica, que é a temperatura, e, por fim, a ação mecânica. Então, quando eu dou um banho de espuma no carro, eu joguei a espuma lá, eu tenho ação química. Só que eu preciso de ação temporal, ou térmica, ou física, para ter o melhor efeito do produto. O que seria a ação temporal? Deixar o produto secar lá por mais tempo. Aí, a ação térmica é botar o carro no sol. Não. Existem ferramentas hoje que eu jogo a água na temperatura que eu quiser. Se eu passar de 30 graus, de 35 graus na água de linha completa, eu consigo ter essa água com melhor efeito na peça. Chegando a 40, 42 graus, é maravilhoso. Solta muito mais sujeira. A água quente quebra mais gordura, só sem produto nenhum, só da água quente. E a parte de fricção, ela se dá naquelas áreas onde você não consegue, que tem mais sujeira. Que são o quê? Os cantinhos, maçaneta. Aí o que você faz? Você pega um pincel, você pega um pouco mais do produto, pulveriza no pincel e dá aquela pincelada. Então, quando você vai fazer essa Snow Foam, é um trabalho que você gasta ali uns 5 minutos dando uma detalhada no carro, enquanto o produto derrete a sujeira. Você falou da temperatura da água aí. Eu acho que alguns
locais está divulgando bem a questão da lavagem a vapor. Sim. Como é que funciona ali? Como é que você enxerga? Eu sou cético na lavagem a vapor, para ser muito sincero. Eu acho que a lavagem a seco, ela ainda está um pouquinho mais segura do que a lavagem a vapor. E olha assim, deve me criticar bastante por isso, mas é uma opinião. É os testes que eu fiz, os resultados que eu tive. Tem alguém que tem um teste diferente, mostra pra gente, para poder entender, e eu vou ter o maior prazer de aprender isso aí e entender a vantagem. Para limpar um motor, para limpar uma fresta, um canto, é maravilhoso. Eu uso ele para limpar interna, eu uso ele para limpar cofre de motor, eu uso ele para limpar fresta, maravilhoso. A questão que se dá é o seguinte, aquele vapor sai a quase 100 graus no bico. Quando ele chega no contato com a peça, ele está mais frio, mas ele ainda está quente. Uhum. Então, se eu tenho aqui a pistola, vamos falar que aqui é a ponta da pistola, e eu chego aqui, eu sinto um calor que incomoda a minha mão. Eu sinto um queimar. Bom, ele vai esquentar a peça. Como é que funciona o processo? Eu dou o vapor e eu venho com a toalha puxando. Até aí tá tudo certo. O problema é que eu acho que esse processo risca muito. Risca mais do que a lavagem a seco. Não é que risca muito ou pouco, risca mais que a lavagem a seco. Eu tô com a sujeira solta, eu tô esfregando ela com água. Mas eu tô esfregando ela. Ah, mas se você mexer assim, o lava-seco também vai mexer a mão. Só que no lava-seco eu tenho uma cera que encapsula a sujeira e ajuda no deslizamento do processo. E a lavagem a vapor tem uma qualidade que para mim é um defeito nesse processo. É a capacidade de limpar. Ela limpa. Ela limpa a ponto de pegar aquelas sujeiras mais impregnadas que não saem na lavagem com água normal e tirar. E essa sujeira que estava aqui, impregnada, que na lavagem com água não saiu. Quando deu vapor e puxei, ela saiu. Ela foi para onde? Para a toalha. E a toalha passou por onde? Toda a carroceria, nem vai se embora. E ela vai esfregando. É assim, em todos os testes que eu fiz, aconteceu isso. Ela aumenta mais ainda o poder da abrasão, né? E com uma vírgulazinha, exatamente. Com uma vírgulazinha. Se o verniz está mais quente, ele está mais macio. Então, ele está mais propenso a riscar. Eu não me entenda mal. Ele não está mole. O verniz não fica mole. Mas ele fica mais propenso a riscar. E se ele fica mais propenso a riscar e eu coloco ele numa situação onde eu estou esfregando algo que é mais duro ou que é mais impregnado do que deveria ser na lavagem normal, eu estou colocando o carro em muita situação de risco. Uhum. Assim, o tanto de carro que eu já vi lavar, já teve moda de lavar carro a vapor. Eu tinha cliente que lavava carro toda semana no vapor. Quando eu cheguei com ele no estúdio, que eu olhei, era engraçado que você via a marca da mão. As linhas retinhas, botava a luz, você via. Eu falei, pô, vapor. E foi desse aí que eu comecei a entender, e aí eu fui fazer os meus testes. Uhum. E eu entendi, cara, o vapor é maravilhoso. Sabe aquele piche que gruda embaixo do carro, que você tem que botar um produto para derreter? O vapor tira. Isso é lindo. Só que ele tira como? Tira, deixando ele mole, e a toalha puxando. Uhum. E a toalha vai arrastando aquele piche. E isso gera risco. A gente falou bem de vitrificação aí no início, Diego, e hoje se fala na vitrificação de banco também, não é isso? Sim, também. Faróis, lanternas, partes plásticas. Todas as superfícies do carro hoje têm um revestimento cerâmico para chamar de seu. Cada parte dele vai ter uma base química muito igual, a sílica, que é o SiO2, tá presente em todos eles. Porém, eles vão ter aditivos que vão mudar. Então, o produto que eu uso para o farol, ele tem que ter algumas características diferentes. Normalmente, ele tem um maior poder de cobertura, normalmente, ele tem uma maior viscosidade e ele tem uma forma de aplicar diferente. O produto para o banco, ele tem que... Aí tem vários caminhos agora. O banco, ele abriu um leque. Eu tenho um produto que hidrata o banco. Eu tenho um produto que só protege o banco para não pegar sujeira. O produto que é vitrificador, que hidrata o banco, ele bota um hidratante no banco e segura aquilo ali dentro. O produto que só protege o banco para não pegar sujeira, ele não hidrata o banco, mas o banco não vai precisar de hidratação. Então, eles entregam a mesma solucionática por caminhos diferentes. Não, Diego, eu botei um produto que protege o banco, que ele suja menos. Eu posso botar um hidratante no banco? Pode. Você não precisa. Mas... Algumas marcas vão falar que precisa, acho que para poder fechar o kit completo, ou porque o produto dele tem uma particularidade lá ímpar. Mas
nem pegar direito vai. Porque o produto que está por baixo, se ele tiver realmente o poder oleofóbico alto, aquele hidratante ali você passou, ele pegou, mas com muito pouco tempo ele vai sair porque ele não teve ancoragem. Então hoje, e banco de couro hoje não é mais couro, né? A maioria é um sintético que exige manutenção, mas não exige os mesmos hidratantes que exigiam os antigos bancos de couro. Detalhe legal de se pensar é que hoje todo hidratante de couro já é pensado para os dois tipos. Então, quando você pega hoje um hidratante de couro, ele serve tanto naquele couro de uma BMW mais clássica, que é um couro legítimo, ou de um Rolls Royce, de uma Ferrari, que são couros legítimos, como ele também pega no couro do Audi. Um Audi A3, banco em couro, que é um couro sintético. Ou do banco da BMW, a maioria da linha de entrada dela, 320, 328. Eu enxergo um nicho muito alto de vendas de serviço nessa parte do banco em couro. E às vezes a gente desperdiça muito, né? Que essa parte querendo ou não, da limpeza, da hidratação, da vitrificação. Sim. Hoje, se você fosse fazer um trabalho de consultoria num concessionário, certo. Você falou aí da questão do mecânico, né? Ele começa como auxiliar mecânico, quer ser chefe, controle de qualidade. Você não enxerga que a pessoa que está começando hoje na estética automotiva queira trilhar essa mesma carreira, assim? Alguns sim. A maioria não. Eu já enxergo dentro do concessionário o seguinte: o consultor técnico padrão, ele é acostumado a vender lá todos os serviços agregados, enfim, hoje já tem uma linguagem muito boa para oferecer aquilo que de fato serve para o carro do cliente, que foi uma evolução ao longo do tempo, né, através de treinamentos, pesquisa de satisfação. Mas a gente não observa esse mesmo consultor técnico com perfil para vender a estética automotiva. Sim. Né? E um dos pontos que você falou, que é muito acertado, assim, vamos lá, se a gente for juntar as suas passagens com as passagens dos concessionários da região, se a gente coloca essa sementinha na cabeça do cliente, eu acho que a gente vai potencializar e muito o consumidor estar na mesa lá do restaurante, do bar, lá do exemplo que você falou, então, e ser replicado mais vezes a questão da estética automotiva, do detalhamento técnico. O que é que você daria de conselho hoje para o consultor técnico, até para upgrade de carreira, oportunidade de venda de serviço, para ele também virar um pouco dessa chave e contribuir? Primeiro, a gente tem que entender que o consultor técnico tem coisa pra dedéu para vender. Então, ele tem que ser um pouco especialista em vários nichos. E aí, às vezes, uma coisa ou outra fica para trás justamente porque ele tem tanta coisa para vender. E vamos ser sinceros, quando o cara entra na concessionária, ele está predisposto a gastar o dinheiro na mecânica. Então, essa venda é uma venda muito mais fluida do que a venda de um serviço correlato que o cliente não entrou lá disposto a consumir, mas que ele pode e que ele deve consumir, se for necessário realmente no carro. Entendido isso, eu acho que a primeira coisa que o cara tem que entender, que o consultor tem que entender na hora de fazer a venda é virar para o cliente e perguntar: rapaz, quanto tempo do seu dia você fica dentro do carro? Sei lá, 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à noite, já dá 3 horas. 3 horinhas. 3 horinhas no dia que você, tirando o tempo que está dormindo, foram quantas horas disponíveis no seu dia? Você parou para pensar que do tempo que você fica no carro, às vezes é o mesmo tempo que você fica em casa com as crianças antes de dormir? Você chega em casa às 6 horas da... 6 horas você está largando o trabalho, né? Você chega em casa às 7 horas da noite... 10 horas da noite as crianças estão indo dormir. Para a escola no outro dia. É o tempo que você teve. Foi o mesmo tempo que você gastou em um dia dentro do carro. E aí, vamos lá. Você vai estar lá num ambiente sujo. Num ambiente sujo, se você tiver alguma vulnerabilidade de alergia ou do tipo, você vai ficar pior. E então, isso se alastra para a criança. Pô, tem criancinha nova, tem menino... Criança nova normalmente tem bastante crise alérgica, tem bastante... A imunidade ainda não está 100%. Então, pô, você tem filho, tem que limpar o carro para manter tudo organizado. Agora, por higiene pessoal, você passa 2 horas, 3 horas por dia dentro de um lugar sujo, porque o carro é sujo. Sabe por quê? Você saiu de casa, tomou banho, você já começou a pegar no elevador. Você começou a tocar no corrimão. Você cumprimentou a mão de fulano. Você chegou no carro, você limpou sua mão para tocar no carro? Não. Você foi lá e foi trabalhar, foi trabalho, foi sair para almoçar. Você lavou sua mão antes de entrar no carro?
Não, você vai lavar as mãos depois do banheiro, mas você tocou na porta, você abriu uma fechadura, pegou no elevador. Ah, Diego, mas isso é muito pouca sujeira. Isso é muito pouca sujeira em um dia. Uhum. Em um mês. Em um semestre. Em um ano. E aí você pergunta pro cliente, ó, você está fazendo aqui a revisão de 2 anos do seu carro. Quantas vezes você limpou a interna do seu carro? Ele vai responder, nunca. Se você passar um pano, um lenço umedecido, no volante do carro dele for de couro, sai preto. E olha que o lenço umedecido não é nem um produto certo para limpar isso. Mas só de passar um lenço umedecido, já sai preto. Aí você fala, é nisso aqui que você toca todo dia antes de chegar em casa e encontrar seu filho. É nisso aqui que você toca todo dia para ir trabalhar. É nisso aqui que quando você está no sinal, que você pega uma pipoca para comer, que está trânsito, você pega no volante, pega na pipoca e bota na boca. Pega no volante, pega na pipoca e bota na boca. Então esse carro tem que estar limpo. É o seu carro. Você passa 3 horas do seu dia dentro desse carro. Quando você viaja com a família, você viaja dentro desse carro. Então, eu acho mais fácil vender serviço. Eu pegar uma pessoa aqui na mesa para conversar, eu tenho mais argumento para vender o serviço de interna, de couro, de volante, para ele, do que de externa. Só que o pessoal hoje é muito vaidoso. Então, por isso que consome muito a externa. Volta aquele primeiro assunto da gente. Qual vai ser o novo diferencial do cara do carro elétrico? O diferencial do cara do carro a combustão já está virando a estética. O cara tem um carro igual ao do colega lá e ele quer ter o carro mais brilhante. Ele quer ter o carro mais bonito. Então, o mercado ele já é ligado na vaidade. Então, deixa a vaidade andar pro lado da parte externa da carroceria do jeito que ela vai. Mas na parte da interna, a gente está falando de saúde. Da mesma forma que, por exemplo, quando eu falo do repelente de água para o para-brisa, que seria a vitrificação ou cristalização de para-brisa, os termos são às vezes meio redundantes ou são meio confusos. É questão de segurança. Não é estética. Eu não botei um produto no vidro para ficar bonito quando bater água. Eu botei um produto no vidro para quando você estiver dirigindo e estiver chovendo, a água sair muito mais fácil. Quem sabe até você nem precisar usar o limpador. Eu já fiz isso no meu carro e, de fato, choveu, estava numa velocidade que ajudou mesmo a... Sim. Olha, eu tenho um exemplo muito bom, que é o seguinte. E esse exemplo já foi comigo, mas assim, o santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Mas quando foi com meus clientes, eu falei, pô, é mesmo. A sensação é a mesma. Você tem o seu carro com repelente e você viveu a sua vida toda recente com repelente. Ele com a melhor desempenho ou não. Às vezes você botou o repelente tem 6 meses. Ele já não está mais com aquele desempenho todo, mas ele está ajudando alguma coisa. Aí você está despreocupado. Aí você tirou férias com a família. Foi para uma outra cidade, para outro estado, pegou um avião, foi lá, chegou lá, alugou um carro. Primeira chuva que você pega no carro, você fica desesperado. Porque você liga o limpador no máximo já, porque você já está acostumado a qualquer chuvinha, a minha visibilidade é perfeita. E aí, sem nada, qualquer chuvinha, já fica aquele filme d'água, a vista fica turva, a câmera está aqui, eu não estaria nem vendo a câmera. Então, quando o meu cliente começou a falar isso, eu falei, poxa, realmente, segurança. É segurança. É segurança. Você, imagina, você está dirigindo na chuva, ou melhor, você está na estrada e pega uma chuva, algumas vezes a chuva vem de supetão. Você está andando a 80, 100 por hora, assim, de repente o limpador está batendo igual um louco lá no vidro. Vá. Com o produto repelente, ele vai estar mais lento e enquanto ele vai e volta, você tem a visibilidade ainda. Sem o produto, meu amigo, ele vai estar louco. E ele vai, aí você vai ter aquela parte limpa que você vai conseguir ver, mas já tem tanta chuva caindo que o resto da chuva já embaça ele de novo. Lavagem de chassi, Diego. Eu vi que foi outro serviço que começou a despontar muito também nessa. Como é que está hoje esse? Ainda segue a tendência ou você acha que foi um... Eu vendo serviço, eu não indico. Não indica? Bom. Fez um rally com o carro, andou um rally, modo de falar, por favor, tá? Andou na praia, pegou muita sujeira, passou em água, em alagamento, não sabe o que ficou ali por baixo, é um serviço que vai te servir.
Ah, não, eu lavo o chassi do meu carro a cada 3 meses porque eu gosto do chassi limpo. Gente, isso não me desce. A caixa de roda ali, onde você tem acesso visual, tá? Porque assim, aquela parte de baixo do carro, ela foi feita para resistir a isso. E veja bem, eu não estou falando de você não fazer um trabalho no chassi, é diferente. Estou falando que o cliente começou a entrar no looping de fazer o trabalho a cada 2 meses, 3 meses. Entendi. Toda a lavagem. Quero lavar com o chassi. E não faz necessário. Vamos dar um exemplo. Compramos um carro novo agora. Um carro novo usado, mas um novo carro pra gente. E o carro tem 20 mil quilômetros. Nunca fizeram nada, não sei de onde veio, para onde vai. Eu vou fazer o tratamento da pintura dele. E eu vou fazer o tratamento do chassi dele. Nessa limpeza, a gente pode entrar na parte técnica de quais produtos são utilizados. Mas eu já vi gente fazer chassi em 40 minutos. Eu demoro 4 horas lá fazendo a limpeza do chassi. Uhum. E ainda às vezes eu olho e falo assim, se esse cliente deixasse dormir esse carro aqui, dava pra sair melhor. Só que o cliente fica desesperado pra pegar o carro. É. Aí eu mostro pra ele, ó, tá saindo com isso. Isso não me importa, não. Eu falei, porra, então por que veio, né? Por que veio? Assim, se a sujeira não tá te importando, por que veio? É pela autossatisfação, muitas vezes. Então ele, vamos lá, limpei ele todo. Quando eu termino de limpar, ele fica meio molhado ainda. Existe um produto que se aplica para proteger o chassi, para não pegar sujeira fácil. Como se fosse um vitrificador de chassi. Uhum. Bem diferente. Não tem as propriedades de um vitrificador, mas como se fosse um protetor de chassi. Diferente também do protetor de chassi da antiga, base óleo. Não, base água, produto técnico, produto que tem laudo de Anvisa, negócio que não vai deixar, vai poluir as afluentes, os rios, nada do tipo, não. Aplica o produto lá, tem que esperar 40 minutos para ele secar. Esperou os 40 minutos, secou o produto, aí ele vai. Não vai sujar muito. 1 mês, 2 meses, não vai sujar muito. A não ser que realmente ele... Não, tem um carro mais alto, fui para Natal, andei nas dunas, raspou tudo embaixo. Certamente por atrito o produto foi removido. Mas fui nas dunas lá, andei no alagamento, eu fiz a travessia de não sei aonde pelo Oceano Atlântico. Beleza, vamos fazer de novo. Se não for isso, cara, fala do meu carro. Tô com o meu carro agora, o carro novo tem 8 meses. 8 meses. 7 meses, 8 meses. Andei 9 mil quilômetros com ele até agora. Só limpei o chassi dele uma vez, quando eu peguei o carro. Peguei o carro, levantei o carro, dei aquela geral, quietinho. Entendi. Aí, eu acho que o mercado vai meio que também entrando numa maturidade, né? Por exemplo, você não vai trocar a vela de ignição a cada 10 mil quilômetros. Você vai trocar correia, sei lá, 60, 90 mil. Acho que o segmento também vai amadurecendo e vai encontrando gente profissional assim, feito você, que estuda e se especializa e que divulga e que vai ajudando também a segmentar aquilo que você precisa ofertar para o cliente de acordo com uma certa quilometragem ou com um certo tempo. Na tua opinião, esse mercado de estética automotiva, ele já tem muito produto e o que precisa expandir vendas, ou você acha que ainda vai surgir mais alguma coisa aí, já se fala em mais alguma coisa que você acha que vai despontar? Não, eu acho que, cara, a indústria tá louca para achar algo diferente. Se a gente for para a pequena revolução, por exemplo, um tipo de abrasivo do composto de polimento. Então, tá cada vez, toda hora tá chegando produto novo. Mas a função base dele é a mesma. Eu falo que o produto de polimento não é um produto que o cliente consome, o cliente dono do carro. É um produto que o polidor consome. Então, para mim, isso muda. Para todos que estão vendo aqui que não são polidores, eu vendi para ele entregar o carro dele perfeito, eu vou entregar o carro dele perfeito com um produto mais potente, que vai facilitar o meu trabalho, ou não. Mas, quando você pensa assim, algo que vai cair o queixo, algo que vai mudar a história, os caras estão atrás o tempo todo de uma coisa diferente. Às vezes eles tentam engatar por um lado, fazer uma forçada de barra por outro, mas tá difícil. Acho que acharam já bastante coisa e eu acho que a maior revolução vai ser realmente do conhecimento, das pessoas conhecerem mais, da informação ser melhor disseminada, porque, olha, tem muito produto bom que não é usado ainda.
Tem muito produto bom que, se a gente parar para ver, tem uma possibilidade de uso legal que ele ainda não é Dá um utilizado. exemplo aí. Qual produto que você hoje acha que... Rapaz, isso aqui tem um potencial de mercado e está sendo deixado de lado, assim. Qual o produto? Vamos lá. Vamos para alguns caminhos. Primeiro, que não é nem tão deixado de lado, mas que ninguém gasta nele. Limpador de corrente de moto. Todo mundo quer botar um tinerzinho, um querosene, uma coisinha lá, porque resolve. Aham. Só que deixa vulnerável. Ah, mas depois eu uso o lubrificante corrente da marca XPTO, que ele vai resolver. Mas o lubrificante corrente da marca XPTO, ele não tá para pegar em cima de um querosene. Ele tá para pegar em cima de uma corrente limpa. Então tem vários produtos que limpam corrente que são largados de lado. O pessoal deixa para lá. E assim, imagina que o cara tá lá na moto, sei lá, vamos falar dentro da lei, a 120 por hora, como ninguém tá, muitas vezes tá mais rápido que isso. Imagina se você correr de algum problema. Se você correr a trava, se você correr a pula, se você correr a gira. Cara, corrente de moto é segurança. Aham. O cara vai meter querosene ali, tiner, algo que não foi criado para isso. É difícil, né? Um outro produto que eu vejo pouca gente usar, e assim, pelo menos cada vez mais, eu tento falar para as pessoas, então talvez quem esteja ao meu entorno esteja usando mais, são as ceras ou selantes para ajudar no processo de secagem do carro. Como é que funciona isso? Eu lavei o carro está molhado e ele não tem repelência nenhuma. Por que não tem repelência? É igual derramar água aqui, vai ficar uma poça de água aqui. Não vai ficar as gotinhas. As gotinhas é o poder hidrofóbico. Se eu for secar esse carro, eu vou ter trabalho, não vou? Eu vou ter que pegar uma toalha, jogar a toalha, puxar. A toalha vai ficar encharcada, eu vou ter que torcer a toalha. Cada vez mais eu vou ter que tirar a água. Se eu pego esse produto, que normalmente é um spray, eu jogo ele no carro molhado e eu bato mais um jato d'água para poder ativar ele. Quando eu faço isso, eu crio instantaneamente um poder hidrorrepelente no carro. E aquele efeito de carro com vitrificador, que é a hidrorrepelência, na hora aparece e a água desce toda do carro. E aí, quando eu vou secar o carro, eu já seco o carro com aquele pouquinho de água que fica só das gotinhas. Esse produto, a gente usa bastante no nosso centro de estética para ganhar tempo no processo. Melhora a produção. Né? Muito. Mas eu vejo que, eu estava até fazendo um levantamento, eu acho que é o produto a cera ou selante menos vendido de cada marca, são esses produtos com essa função. Então, assim, para mim, profissional está deixando dinheiro na mesa, né? É profissional perdendo tempo, deixando dinheiro na mesa. É um produto que está realmente largado de lado. E olha, tem sílica, tem brilho, tem repelência, tem durabilidade de 3 meses, muitas vezes, dependendo da marca. Uhum. Então, é um produto que, às vezes, até um serviço vira. Imagina só que você tem um lava-jato, você quer entregar uma proteção de 3 meses para o carro do teu cliente. Você lavou o carro, você talvez descontaminou a pintura, que é um processo que é até rápido também de fazer durante a lavagem, e no carro ainda molhado, tu dá o spray do produto, bate o jato para poder ativar ele, o carro já tem brilho, repelência, proteção, só faz secar o carro, que vai secar mais rápido ainda, passar o pneu pretinho e entregar para o cliente. Uma outra fonte de muita dúvida é relacionada à lavagem de motor, né? Sim. O que é que nós temos hoje? Que começou muito, lava o motor a seco, não usa água, né? Teve uma corrente aí alguns anos atrás, e depois a gente viu que não, se utiliza água, pincelzinho, depois seca, coloca lá que dá um aspecto de verniz no motor, de proteção. Como é que está hoje esse mercado, essa frente? Continua dividido. Tem pessoas que só vão limpar a parte de cima do motor, cheio de zelo, com medo de realmente molhar a parte de baixo. Tem pessoas que vão... A gente é meio chato com isso. A gente vai desmontando o motor todo. A gente tenta usar o mínimo de água possível. A gente vai isolar a central, obviamente. A gente vai isolar os componentes que sofrem com a pressão de água. Mas uma coisa interessante de falar é que o motor ele vai aguentar contato com a água. Ele não vai aguentar a pressão do jato. Então, a maioria dos problemas que se dá lavando o motor com água não se dá pela água, se dá pela pressão do jato que injeta a água, onde as vedações estariam ali para proteger. Então, se você pegar, por exemplo, uma pistola e jogar ela no motor, aí a pessoa fala, não, joga de longe. Mas beleza, mas uma hora ou outra o cara vai querer jogar de perto, se pegar no lugar errado,
vai injetar água ali, se for uma peça que for crítica, pode dar algum problema. Por exemplo, se você pegar aquela jardineirazinha, aquela torneira jardineirazinha, e derramar no motor todo, você vai ver muito mais água molhando o motor. E acredita, tem menos perigo de dar qualquer problema, inclusive em central aberta. Você jogar aquilo ali em cima de central aberta tem menos perigo do que você jogar com jato. Obviamente que em central aberta não se faz nada com água. Uhum. Mas a pressão ela é muito mais danosa. O que eu costumo ver é que muita gente limpa o motor por cima. E aí uma coisa que a gente faz diferente é limpar por cima e por baixo. Então, por muitas vezes a gente tenta levantar o carro, soltar algumas peças para ter acesso à parte de baixo e aí sim fazer a limpeza da parte de baixo como deve ser feito. Mais uma vez, não é um serviço que é para ser feito a todo tempo. A parte de cima é bonitinho, é legal, você pode fazer com uma frequência maior, mas entenda, é só uma estética ali. A função real da limpeza do motor, ela é outra, ela passa junto da mecânica. Imagina que eu tive um problema de vazamento do carro e que o vazamento se alastrou no carro todo. Eu tenho que limpar o motor. Imagina que o mecânico quer entender de onde vem o vazamento. Com aquele motor todo sujo, vai ser muito difícil de ele achar o ponto que saiu, que começou a vazar. Tem vários vazamentos, vai juntando aquela porra. Então, a limpeza de motor ela também serve para isso, para ajudar um provável diagnóstico caso o carro venha a ter um vazamento. Isso aí se dá no carro que já está vazando ou no carro que não vaza ainda, mas que eu quero manter ele limpo, porque, porventura, ele for fazer um vazamento, vai ficar bem característico lá, sem aquela crosta de sujeira. Eu acho que esse é o grande ponto. Diego, a gente bateu um papo legal aqui, né? Opa. Arruma aí um certo tempo, acho que foi muito esclarecedor tudo desse mercado de estética automotiva. Hoje a tua loja fica localizada onde, Diego? Hoje a gente fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, número 1108, Recife, Pernambuco. Treinamentos. O que é que você oferece hoje para o mercado? Hoje a gente tem um curso de polimento técnico e vitrificação. É um curso no qual você entra... A gente costuma falar que você entra no estágio -10 e sai no estágio 0. Eu pego a pessoa que não tem noção nenhuma de máquina, noção nenhuma de polimento, e eu entrego ela na segunda-feira polindo um carro. Obviamente que ainda vai ter que fazer mais treinamentos para poder... Não é nem treinamento mais com profissionais, mas sim praticar. Tem que praticar o dia a dia para sentir mais confiança, mas você sai com todo o conhecimento teórico e prático para fazer, se necessário, uma vitrificação no dia seguinte. Então, foi o curso que eu estava falando, teve esse final de semana agora, polimento técnico e vitrificação. Serviços também, mesmo lugar. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, número 1108. Todo o nosso centro é no mesmo lugar. E tem a lojinha. Você já foi lá visitar a gente. Já. Então, se você quiser conhecer a nossa lojinha, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, número 1108, tudo que é produto de estética automotiva tem lá. Ou então pelo site. Posso puxar aqui? Já pode soltar aí. loja.carcoaching.com.br. Entrou no site, vai ter lá. É só você botar os itens que você quiser na cestinha ou pesquisar lá no departamento. É legal o site. Você vai por departamentos. Eu quero um produto para limpar interior do carro, o tecido. Aí você vai marcando lá e ele vai te dar todos os produtos que tem lá para limpar tecido de carro. Eu quero um produto para limpar o pneu. Você vai marcando lá e todos os produtos para limpar pneu. E por aí vai. O site é bem legal. Bom, antes de acabar, eu vou só levantar aqui. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Certo. Nesse processo de vitrificação, de preparação da superfície, você vê a medição com termômetro, né? Assim, usa também um equipamento para medir a espessura, né? Sim. Nesse treinamento, você mostra tudo. E o que acontece? O PTG é a ferramenta que mede a espessura que eu tenho entre o verniz e a chapa. Ou seja, eu meço quanto tem a tinta. E a gente tem que usar isso de várias formas. A mais importante delas é entender se aquela peça tem ou não repintura, se eu vou lidar ou não com ela de forma diferente e se aquela peça já sofreu algum tipo de polimento prévio que teve um desgaste excessivo. Se eu tenho um arranhão numa peça que teve um desgaste excessivo, eu vou ter que ter mais cautela para não terminar de tirar a tinta ali e causar um dano ainda maior no carro do cliente. Então, a gente tem noções de temperatura e a gente também tem noções de espessura. Além de todos os estudos técnicos e parte técnica para você conseguir, por exemplo,
ser um excelente profissional sem depender das ferramentas. Porque eu não preciso de uma ferramenta para saber que o carro tem repintura. Eu consigo no olho também ver isso. Então, a ferramenta é só mesmo um laudo formal. Eu posso virar para o cliente mostrando com a ferramenta como laudo formal. Mas eu consigo observar ela e eu vejo que ela tem repintura. Igual, por exemplo, os grandes mecânicos antigos mostrando que o carro estava fora de tempo. O cara só de ouvir o carro rodar, está fora de tempo. Mas você pode botar uma ferramenta no carro e a ferramenta vai fazer a aferição e vai falar, realmente, está fora do tempo. Uhum. Então, a ferramenta nada mais é do que esse aferidor, esse laudo. Aí a gente vê muito isso hoje com bateria também, né? A gente vê aquela bateria quase morta, mas como é que vai falar para o cliente que a bateria do carro dele não está tão boa? Ele levou o carro para a oficina para fazer uma revisão, a bateria dele não está boa, porventura, durante o processo de revisão, a bateria dele deu por fim, perdeu a vida dela, e aí a gente, no caso, acontece comigo também isso, tá? A gente paga poxa, estragou minha bateria. E não foi. Aí tem uma ferramenta agora que ela mede a saúde da bateria. Sim. Pá, e dá um laudo. Isso é mais legal. Porque ela medir lá e dar só o número é uma questão. Ela medir lá, imprimir um papelzinho e falar assim, doutor, sua bateria aqui, ela tá pra morrer. Talvez a missa de sétimo dia seja semana que vem. Então, se tiver algum problema na bateria aqui, não é com a gente. Agora, se quiser trocar a bateria já para não ficar na rua, é com a gente, tem bateria aqui. Se é um problema, né? Vamos resolver isso logo. É isso aí. É isso? Diegão, obrigado pela participação. Nosso segundo podcast, eu acho que foi muito bom. É um assunto que é muito recorrente no setor automotivo. E eu acho que fonte de receita para muita empresa. Sim. Para muito pequeno empreendedor também, que começa ali com... Olha, eu vou te falar. Você me perguntou uma coisa sobre se era mais entusiasta ou profissional. Uhum. Cara, dentro dos profissionais, o grupo de oficinas mecânicas de troca de óleo, oficinas mecânicas de funilaria express, mas principalmente troca de óleo, revisão básica, entrando dentro da estética automotiva para lavagem, motor, higienização de interiores. Às vezes eles não entram lá no polimento, eles fazem o curso de polimento para poder aprender o processo, mas eles não entram naquela vitrificação mais cara e tal, porque o cliente é mais rápido ali. Mas eles usam muito os serviços de estética para diminuir o custo de desconto. Aprendi com meus clientes. Hoje em dia, algumas oficinas têm um custo de desconto ao mês. Ou seja, Diego, eu gasto R$30 mil por mês de desconto para o meu cliente. É o desconto na peça, é o desconto no pacote, aí você pega lá o preço que deveria cobrar, tem o desconto lá, aquele valor é alto às vezes, quando você soma um pouquinho de ombro, aquele valor ficou alto. E aí o que ele fez agora? Ele criou a estética ela é autossuficiente dentro do negócio dele, lavagem, polimento técnico básico, higienização, e aí quando o cliente vai negociar com ele, que quer pedir um desconto, ao invés de ele dar R$70 de desconto, ele dá para o cliente uma lavagem com algum serviço agregado mais e não dá o desconto, dá o serviço. Só que o serviço ele tem um custo de execução menor do que o desconto. Então ele diminui, ele criou uma outra fonte de renda e ele diminui o que ele perdia lá do desconto. Resultado, eu tenho 2 clientes que estão nessa batida já e os 2 já estão sendo, os negócios dele de estética são financiados pelo custo de desconto já. Entendi. O custo de desconto já segura a operação. Entendi. A diferença que dá, né? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Diego. Obrigado a você. Toda vez que eu tenho dúvida aí pela estética automotiva, eu sempre te aperrei lá, o Livaldo. O telefone está aqui à disposição. Hora ou outra eu marco para fazer uma visita na loja que, de fato, é como você falou, assim, é uma infinidade de produtos, né? E vocês sempre muito solícitos e de muito conhecimento técnico sobre cada um deles e sempre buscando oferecer o que é de melhor para aquela necessidade. Sim. Né? Muito bom. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.